Ei, ei, por que eu não fui curado? Porque você não teve fé suficiente. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Crescendo em Sabedoria e Graça. Meu nome é Diego Gomes e eu quero convidar você a pensar comigo hoje e ver se você já escutou isso para você ou para alguém. Pode alguém ter fé para ser salvo, mas não ter fé para ser curado? Existem alguns pensamentos por aí no meio cristão que dizem que sim, que pode a pessoa ter fé para ser salvo, mas não ter fé para ser curado. E essa é a desculpa para que muita gente uh, faça promessas indevidas e coloque a culpa ainda naquela pessoa que recebeu a promessa. Bom, acontece que tem muita gente que diz que pode alguém ter fé em Deus para ser salvo, mas não fé em Deus para ser curado. Eles dizem o seguinte, que a fé em Deus é uma consciência, é uma confiança na existência, no caráter, nas promessas de Deus. Já a fé para ser curado é uma dimensão específica da fé, né? Ela está ligada à expectativa de um milagre, de uma intervenção divina, né? Uma coisa que nem todo mundo tem, né? Eles usam um exemplo bíblico ainda de Hebreus capítulo 11, que vai falar dos heróis da fé e que muitos escutaram a promessa, mas não receberam a promessa, né? Não viram essa manifestação da fé e tudo mais, né? Só que eles tiram isso completamente do contexto para explicar uma coisa que a gente não encontra fundamentos bíblicos para falar tal coisa, né? Por quê, Diego? Pensa comigo, tá? Não foi Jesus quem disse que o perdão de pecados ou ser curado provém da mesma fé e da mesma autoridade? Foi? Em vários momentos da Bíblia, Jesus mostrou, tá, que a mesma autoridade que lhe permitia perdoar pecados também lhe permitia curar doenças. Onde é que a gente pode ver isso? A gente pode ver isso em Marcos capítulo 2, de 5 a 11, a gente pode ver isso em Mateus 9, capítulo 6, situações onde um aleijado chega para Jesus e esse aleijado, então, ele não escuta, você foi curado, né? Ele escuta, os seus pecados foram perdoados. Levanta e anda, ou junte a sua cama e pode ir, né? Aqui Jesus ele conecta diretamente o perdão e a cura, que são resultados da fonte da mesma autoridade, né? No caso, sua autoridade divina. Existe diferença ou alguma diferença nessa questão? Ou seja, todo mundo que é salvo é curado porque parte da mesma fonte? Olha, para a gente poder entender isso, a gente precisa entender os propósitos de Deus, né? O perdão de pecados ele é garantido pela fé em Jesus Cristo e na sua obra redentora, certo? Uma vez por todas, que você crê em Jesus Cristo e confia nele de todo o seu coração, você é salvo, certo? Agora, a cura física, ela depende não nessa questão de você ter um tipo diferente de fé, né? Que não seja essa que salvou você. Ela não é automática essa questão, porque ela depende da vontade de Deus e do propósito dele para cada situação da vida, né? Um exemplo muito dinâmico disso que a gente pode falar, por exemplo, né, é Lázaro. O Senhor curou Lázaro, Lázaro voltou à vida, mas onde está Lázaro hoje? Ele voltou a falecer, entende? Então, para aquele momento, para aquela resposta, para aquela situação, Deus tinha um propósito de curar Lázaro, certo? Estou falando dessa cura física, né? Que é aquilo que a gente mais corre atrás, vamos dizer assim, né? Então, Jesus mostrou que a fé e a autoridade divina elas são suficientes tanto para perdão quanto para cura. Mas, na prática, o perdão ele é concedido direto pela fé, né? Enquanto você crê e você confessa. Enquanto a cura, ela pode ou não acontecer dependendo da vontade, dos planos de Deus, porque Deus é soberano nessa questão. Agora é o seguinte, alguém pode chegar e dizer o seguinte, para tudo, Diego, porque tem um salmo que promete para mim
que Deus me levantará da enfermidade, me curará no leito da minha enfermidade. É verdade, existe um salmo, que é o 41:3, que diz o seguinte: o Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Uau, que lindo, né, cara? O salmista, quando ele está falando isso, ele está mentindo? Não, né? Então, isso abre portas para que eu prometa cura para todo mundo? Não dá. Então, como é que a gente fecha a conta? Como é que a gente calcula essa equação aí, né? Bom, esse salmo ele fala. Ele fala de bênção, sobre aqueles que são misericordiosos, né? Que estão com alguma necessidade, né? Então, o salmista, de fato, ele declara que Deus não apenas protege, não apenas livra, mas também sustenta e traz restauração quando a pessoa enfrenta alguma enfermidade, tá? Separar fé para a salvação e fé para a cura, como se fossem duas coisas distintas, realmente não encontra respaldo bíblico. O que existe é uma fé única que confia em Deus e a manifestação dessa fé, ela acontece através da parte salvífica, do perdão dos pecados, quando nós somos salvos, e ela também, essa manifestação também acontece quando a cura, a perseverança, mesmo em meio ao sofrimento. Então, como é que a gente pode enxergar isso para não ver que o salmista mentiu no salmo, né? A gente vai sistematizar agora essa ideia de cura divina. Por que eu posso dizer, ou por que o salmista disse que os misericordiosos, quando estão passando por necessidade, eles terão o Senhor que vão sustentar ele no leito de enfermidade e vão restaurar da doença? Quando a gente vê muitos exemplos bíblicos de homens de Deus que morreram, né? Como é que fecha essa conta, então? Bom, vamos pegar um bolo e dividi-lo em 3 partes para que a gente possa entendê-lo melhor. Primeira parte: a cura existe de fato, a cura existe de fato e de verdade. Quando nós falamos de Deus, nós falamos de um Deus que ele é um Deus curador, transformador, ele não perde batalhas. E o primeiro aspecto dessa batalha que é vencido, o primeiro aspecto dessa ideia de cura, é que ele traz cura espiritual para todo aquele que crê nele e confessa o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. O que é cura espiritual, Diego? Nós temos uma doença, o Paulo vai dizer que dentro dele há o pecado. Nós temos uma doença chamada pecado e o único antídoto para essa doença é a fé em Jesus Cristo. Ou seja, então, quando eu creio em Cristo, eu tomo um remédio, que o nome dele é Jesus Cristo, e ele me cura espiritualmente da minha enfermidade. Agora tem um outro aspecto, um outro pedaço desse bolo, que traz a ideia da cura emocional, porque nós somos também não só partes físicas, carnais, palpáveis. Nós sentimos, nós entendemos que somos corpo, alma e mente, né? Ou seja, há uma clareza emocional no ser humano e na criação de Deus. Por quê? Porque nós gostamos, nós amamos, nós ficamos tristes. Então há esse apelo emocional. E o apelo emocional também precisa ser curado. Quando há cura emocional, mesmo que não haja cura física, eu lido melhor com a situação, eu consigo encontrar, mesmo que dentro de uma enfermidade, propósito para a vida. Entende? Por isso é que o apóstolo Paulo dizia: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele sabia passar necessidades, ele sabia passar momentos difíceis, ele tinha o seu emocional tão assim, equilibrado, curado por essas coisas, que ele sabia passar por situações complicadíssimas. E ainda assim ele prosseguia, ele não parava, né, no sentido de ter esse propósito de vida.
E claro, a cura física, é lógico, é um terceiro aspecto. Então existe essa ideia de cura espiritual, cura emocional e a cura física. O que é a cura física? É realmente quando eu sofro de alguma doença, o Senhor cura através da medicina, através de tratamentos homeopáticos, através do seu poder sobrenatural de fato. Independentemente disso, a cura física ela é paliativa, ou seja, ela é passageira. Por quê? Porque em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que esse corpo aqui, ele precisa ser transformado, ele precisa parar de ser corruptível e se transformar em uma coisa incorruptível. Ou seja, é por isso que mesmo que Jesus tenha ressuscitado Lázaro, alguns anos depois ele volta a falecer. Por isso que ele não está no nosso meio hoje, entende? A ideia é que é o seguinte: eu fui curado espiritualmente. O Senhor trabalha nas minhas emoções. Sendo ou não curado fisicamente, o destino é receber um corpo glorificado. É por isso que o salmista tem toda a razão e tem toda a autoridade para dizer: o Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Porque essa restauração, esse sustento passa pelo campo espiritual, emocional e físico. Ainda que eu morra, viverei, lembra? Então, passa por essa ideia de que o Senhor me salvou, eu estou sendo salvo, e lá na frente eu ganharei um corpo incorruptível, um corpo que não terá mais a influência do pecado e logo a morte não pode mais me tocar. Quero deixar essa palavra contigo, quero dizer que existe de fato uma confiança em Deus que Ele vai transformar você. Que Deus abençoe você com grande força. Fica na paz, fica na graça do Senhor. Que Ele te abençoe e te guarde em nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo. Até a próxima. Não esqueça de compartilhar o vídeo para que muitas pessoas possam escutar essa palavra do Senhor. Um grande abraço.